Tá aí, já estamos de volta aqui com o programa De Bem com a Vida e ela já está aqui comigo, a nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje, doutora Juliana Ribeiro Fernandes. Ela é médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD. E hoje nós vamos falar sobre o assunto doenças de pele no inverno. Mas antes, deixa eu falar, obrigada por ter vindo, viu, Ju? Eu que agradeço o convite. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Antes da gente entrar no assunto, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Onde você se formou, quais são as suas especialidades, né? Legal, eu sou médica dermatologista, né, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu me formei pela Universidade de Mogi das Cruzes, né, e eu sou também tricologista, né, ou seja, eu tenho especialização, exato, em doenças do cabelo e das unhas, né. A tricologia é o estudo do cabelo, a medicina do cabelo que a gente fala. E também sou especialista em cosmetria, que é a parte da dermatologia, né, que é referente aos procedimentos, a toxina botulínica, que é o famoso Botox, os preenchedores, peelings, lasers, todos os tratamentos para rejuvenescimento. Então eu tenho tudo isso aí na formação e atuo aqui em Verão. Que legal, então a gente tem muito para conversar em outras oportunidades também, porque hoje nós vamos falar de um assunto específico aqui, né, como eu divulguei para vocês, que é doenças de pele no inverno, não é isso mesmo, Ju? Então eu já começo te perguntando de cara assim, ó, quais são as doenças de pele que surgem ou que se agravam aí nessas épocas mais frias? Tá. Sim, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem uma série de doenças que elas, dermatológicas, né, doenças de pele, que são beneficiadas com climas úmidos e quentes. E no inverno, a gente tem exatamente o oposto. Então, o que acontece? Essas doenças são doenças que o paciente precisa manter a pele muito hidratada, a pele muito cuidada, senão elas tendem a evoluir com uma piora importante. Então, no inverno, a pele passa a ficar muito ressecada, né? Se a gente não tiver o cuidado correto, a hidratação correta, a pele sofre muito. Então, essas doenças passam a apresentar piora importante. Eu vou citar algumas, depois, se você quiser, a gente pode falar com mais detalhe sobre todas elas. Quem tem essas doenças, acredito que vai se identificar e vai saber como é difícil, né? E eu tô falando de dermatite atópica, né? Posso falar depois com mais propriedade sobre, que é uma doença que cursa aí com bastante coceira, com umas placas vermelhas, principalmente nas crianças. As crianças sofrem muito nessa época do ano. A dermatite seborreica, tanto no rosto quanto no couro cabeludo, que também é uma condição inflamatória, que coça bastante, que cursa com umas casquinhas, que tem um curso crônico aí que no inverno tende a piorar. A rosácea, que é também uma outra afecção que cursa como vermelhão no rosto. O paciente tem um quadro parecido com o de uma acne, mas não é tão assim característico, que também tende a piorar no inverno. Os eczemas de uma forma geral, que seriam aí as dermatites, as alergias, entre aspas, né, os processos que tem aí uma resposta imune e acabam gerando lesões que coçam no ciclo crônico. E aí, quanto mais seca a pele, mais o paciente coça, aquilo vira um ciclo, né? E uma outra condição que a gente chama até de dermatite esteatósica, que é uma doença que aparece pela pele ressecada. Então, de tão seca que fica aquela pele, ela entra num processo inflamatório e ela começa a gerar lesões mesmo, o paciente acaba sofrendo com isso também, ela cursa pelo ressecamento. E tem as doenças que são assim mais características do frio, né? No caso, a urticária ao frio é um exemplo, que é uma doença que geralmente aparece mais nessas épocas mais frias. Não tem tanto a ver com a questão de ressecamento da pele, mas simplesmente a baixa da temperatura, né, os climas mais frios são capazes de desencadear essas lesões do paciente. Você estava dizendo a respeito da hidratação da pele, muitas pessoas pensam assim, eu tenho que hidratar minha pele no verão por causa do calor, e pensam, tá ressecada, mas não é nada, tá? É por causa do frio. E não, tem que tomar prestar muita atenção com a pele também no inverno, acho que até mais. Até mais, porque o inverno ele já, por ser uma estação mais fria, né, mais seca, ele já
propicia esse ressecamento da pele. A gente tem uma camada de gordura que é como se fosse um envelope na nossa pele, que ele é composto de lipídios, né? Num termo mais simples, assim, de gordura. Então, esse envelope, essa capa de proteção, ela tende a sofrer muito com as temperaturas mais baixas. E aí, por conta do frio também, o hábito das pessoas nessa época, né, do inverno e das épocas mais geladas, que é de tomar banho muito quente, de ficar se esfregando no banheiro. Eu ia te fazer essa pergunta, aliás. Exatamente. Então, assim, essa postura de ficar horas no banho, aquele banho não é nem morno, né? É um banho pelando, quente, né? Você sai até vermelho. Sai vermelho, com vergão, assim, no banho. Então, isso tudo, essa é muito prejudicial. Essa postura, ela desidrata muito, a gente perde a proteção natural da pele. Então, o que acontece? A gente tem que repor isso, né? Repor isso de uma maneira organizada e sistematizada, para que a gente consiga não entrar nos períodos que a gente chama de crise dessas doenças mais crônicas, né? E também não favorecer o surgimento de outras doenças. Então, a hidratação, principalmente após o banho, que é um momento em que a pele consegue captar bastante, né, do teor dos produtos, a pele está bem susceptível a receber a hidratação, é o momento principal, mas assim, a gente costuma dizer assim, quanto mais você lembrar de hidratar... Todo momento que você puder lembrar, hidrata. Exatamente. Mais após o banho, mais propício. Sim, mais ao banho a pele consegue captar melhor. E a gente tem hoje, a indústria está muito a nosso favor, né? Então a gente tem hidratantes que a gente costuma até dizer que são hidratantes dermatológicos. Então tem uma série de princípios ativos, né, na composição, que melhoram a hidratação e garantem uma hidratação prolongada. Né? Não é só aquele hidratante que vai melecar ali a pele, ficar grudento e tem um cheiro delicioso. Função, e não só perfumar. O hidratante é um tratamento, Silvana, exatamente isso. Eu até ia fazer a pergunta, mas ela já praticamente respondeu, porque tem pessoas que dizem assim, muitas pessoas dizem que quanto mais melhor, quanto mais limpinho você tiver, mais você esfregar, melhor. Outras já dizem que não, que tira a proteção da pele. Exatamente. Então eu ia falar, me explica você. Então isso é real. Sim, é uma realidade. É muito frequente isso no consultório, né? O paciente vem e fala, doutora, mas o meu banho é perfeito, eu me lavo, eu me esfrego, eu pego a bucha. Bucha é o terror dos dermatologistas. Falou em bucha, a gente fica desesperado. Aquela bucha vegetal, porque ela é muito agressiva, ela é lesiva, ela remove, né, a proteção natural. E as pessoas têm aí essa falsa ideia de que, na verdade, quanto mais você está esfregando, mais limpo você está ficando, e menos susceptível às doenças você está ficando. E, na verdade, é exatamente o oposto. Está prejudicando. Tá prejudicando. A gente tem também, hoje em dia, no mercado, uma linha, vamos dizer assim, de produtos para tomar banho que a gente chama de Sindet. É um nome genérico, né? Assim, tem vários produtos que se enquadram nessa categoria, que são como se fossem sabonetes que não agridem a pele. Então, é como se fosse um sabonete líquido próprio para a pele seca. Né? Ele tem ali, vamos dizer, a parte agressiva do sabonete não está na composição. Então, esses Sindets são muito interessantes, principalmente para quem sofre de doenças de pele, não só para quem quer hidratar e manter a pele mais hidratada. Ele serve para qualquer pessoa, mas é mais específico para quem já tem uma predisposição para algum tipo de doença de pele, tá certo? Deixa eu te perguntar também, tem um monte de pergunta aqui. Gente, aliás, deixa eu ver quem tá comigo. Bi, desce um pouquinho nos comentários. Deixa eu mandar um oi para todo mundo aqui, ó. Sandra Strambi. Oi, Sandra, bem-vinda, tudo bem? Olá, uma boa tarde para você. A Cristiane Andrine Garcia de Guapé, Minas Gerais. Um beijo, Guapé. Tudo bom, tudo de bom aí pra vocês também. Guapé, Minas. Hamilton Biscalchini Júnior também por aqui. Boa tarde. Fernanda Padilha, tudo bem, Fer? E aí? Sucesso pra você, viu, Fernandinha? Um beijo, querida. Jair Melo também de Sertãozinho tá por aqui. Ó, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, lembrando que aqui é só orientações que a gente vai dar pra vocês, tá? Mas se tiver alguma dúvida, faça. Ó, a Cris já perguntou aqui, deixa eu ver o que ela perguntou. Vanderlei Scarpellini, beijo pra você. Deixa eu ver, Cris. Doutora, com esse frio, as rachaduras nos pés aumentam? Os cremes às bases de ureia são os melhores para essa situação? Olha, interessante até essa pergunta. Obrigada, Cristiane. O que acontece? Com o ressecamento é muito comum surgirem as rachaduras, né? Principalmente nas áreas mais ásperas dos pés, né? Nos calcanhares, ali bem na parte posterior, onde pega no sapato, às vezes acaba rachando, acaba machucando.
Então, assim, a ureia, ela é um ativo muito interessante para hidratação. A gente costuma manipular muitos produtos à base de ureia para hidratar. Mas às vezes, dependendo do tipo de rachadura, a gente chama de fissura, né, do tipo que for, se for muito profunda, às vezes ela arde um pouquinho. Então a gente recomenda que nessas situações você continue usando o creme que a sua dermatologista tiver indicado, né? Mas na fissura, na rachadura, você preenche ali com alguma coisa mais vaselinada, como se você estivesse tapando aquele buraquinho ali da rachadura, porque aí você evita esse desconforto da questão da ureia arder. Mas sem dúvida é um ótimo hidratante, sim, assim como os óleos, as ceramidas. O próprio ácido hialurônico também é um hidratante bastante potente, mas para pés geralmente a gente deixa a ureia porque, ou cremes, né, formulados ou industrializados que contêm ureia na composição, porque ela tem também um componente que ela ajuda a dar uma afinadinha, dependendo da concentração que tiver. Então melhora aquele pé cascudo que a gente fala e ao mesmo tempo trata e hidrata, né? Aí a dermatologista, no caso, que vai avaliar, vai ver qual a concentração mais apropriada para estar usando. Tá respondido, Cris? Obrigada aí pela sua pergunta. Quem tá por aqui também, deixa eu ver. Luzia Chaves, tudo bem, Luzia? Um beijo para você, boa tarde. A Maria Odete Scaff passou aqui para Maria Odete Scaff Ribeiro Fernandes. Tudo bem, Maria Odete? Seja bem-vinda. A Josiana Castro, nossa doceira. Beijo, Jô. Boa tarde para você também. Muito legal estes esclarecimentos, adorando. Obrigada, obrigada. E nós estamos adorando que você tá daí, ó, curtindo, prestando atenção. Se tiver alguma dúvida, viu? Como eu disse, ureia para os pés, para o corpo, qual componente é o mais indicado? Olha, na verdade, é difícil falar assim no mais indicado, né? A gente teria que avaliar, a sua dermatologista tem que ver qual é o tipo de pele. O que eu posso dizer é que existem alguns ativos que são muito interessantes para a hidratação corporal, né? Igual eu citei a questão do ácido hialurônico, é muito interessante, a aloe vera, as ceramidas, os óleos, as manteigas, né? No frio é muito interessante, a gente tem muitos produtos que tem manteiga de karité, óleo de amêndoa, óleo de silicone, óleo de abacate. Tem uma série de ativos, né, que garantem uma hidratação boa, mas assim, o que eu queria assim, que ficasse claro é que não é porque o creme não tem determinado ativo que talvez ele não seja tão eficiente quanto. A gente tem uma gama enorme de opções, assim, tanto nas formulações prontas, né, quanto disponíveis na indústria de manipulação, que a gente acaba manipulando em consultório também. Aí, Cris, agora deixa eu te perguntar, quais tipos de cuidados com a pele a gente deve tomar no inverno? Aliás, assim, nessa conversa já vai respondendo, né? Mas um cuidado mais específico. Pronto, acordei, é inverno. Tá. A partir daí, o que eu tenho que fazer durante o meu dia, com o meu corpo, tudo pra cuidar da minha pele? Entendi. Olha, assim, se você tem o costume de tomar um banho, né, pela manhã, tem muita gente brasileira tem muito esse hábito, né, de tomar banho logo ao acordar, antes de ir para uma atividade, de ir para trabalhar. Esse banho, ele tem que ter uma formulinha aí para se enquadrar na questão de autocuidado. Então tem que ser um banho relativamente rápido, sem a bucha vegetal, como eu falei, deixa a bucha pendurada lá, dá uma aposentada nela, ou então, óbvio, usa aí nas regiões mais críticas, nas regiões de dobras, axilas ou na ponta dos pés, né? Mas não faz aquela espuma, aquela sensação de banho de novela, que você tá lá passando, esfregando. E você acha que tá te fazendo bem, mas não está. Você tá removendo ali toda a proteção natural, né? E esse banho tem que ser numa temperatura morna, né? Também não vou recomendar que as pessoas tomem banho frio, no frio não existe isso, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, um banho morno, sem ser aquele chuveiro que fica totalmente quente, que, né, forma aquele vapor. A hora que você sai do banheiro, abre a porta e sai a fumaça. Sai a fumaça, não exatamente. Te enxerga, né? Pois é, está errado. Os vidros todos embaçados, né? Então, assim, um banho morno, relativamente rápido, sem esfregar muito. Dê preferências para usar sabonetes mais hidratantes ou sabonetes neutros, glicerinados, né? Que não tenham, de repente, tanto perfume. A pele fica mais sensível no inverno, né? Ela tá mais ali sensibilizada por conta do ressecamento. Tomar muita água, acho que isso eu nem preciso falar, mas a água que a gente toma também vai para a pele, né? Então também repercute na nossa hidratação.
E ter aí uma certa disciplina no sentido de aplicar os cremes hidratantes, né, de ter todo esse cuidado. Existem alguns, a gente chama de nutracêuticos, né, alguns comprimidos que também ajudam a melhorar um pouco da nossa hidratação, mas aí tem que ser indicado por dermatologista, eles são ativos que ajudam a melhorar a resistência da pele. Então, em alguns casos, a gente indica também. Mas aí é uma aba à parte. Uma aba à parte, pois é. Então, esses tipos de procedimentos, cuidados, também evitam o surgimento de doenças. Ah, sem dúvida, né? Assim, eu falo que medicina... Ou amenizam, pelo menos. Sim. A medicina não é uma matemática, né? A gente não consegue garantir resultados mediante um único comportamento ou uma somatória de comportamentos. Então, tudo evolui de acordo com aquele indivíduo, né? Mas se a gente consegue ter um comportamento que nos ajude, por que não? Né? Então, acho que a informação nesse ponto é muito importante, né? É um pilar interessante para a gente poder entender o que a gente pode fazer para não desenvolver algum quadro, né? Ou então para não piorar uma condição que você já tenha, para não entrar nas famosas crises. Né? Então, toda essa questão de hidratação, de cuidados com a pele, com relação ao banho, tudo isso tem que ser ponderado, tem que ser feito uma rotina aí, senão a gente vai acabar sofrendo aí as consequências do inverno. Aí corre na hora da crise, né? Só corre na hora da crise que dá mais trabalho para cuidar. Você vai sofrer muito mais com os efeitos aí da doença, não é mesmo? Então, vamos já desde o comecinho, já todos os dias virar uma rotina cuidar da pele, não é mesmo? Exatamente. A pele é o maior órgão do corpo, pois né? Então, e muitas vezes, pra gente, a gente que é dermatologista, a gente sabe bem e lida muito com esse conceito, mas muitas vezes a pele é um órgão que ela, vamos dizer assim, ela espelha condições internas, né? Porque ela é um órgão visível, né? Eu não vejo o meu estômago, eu não vejo o meu intestino, mas a minha pele eu vejo. Mas reflete e existem muitos quadros que começam com doenças na pele. Né? Quando a gente estuda e se aprimora mais nessa questão, existem capítulos e capítulos de doenças que aparecem com manifestações cutâneas e quando a gente faz a investigação, a gente descobre que o foco é em outro órgão. Então a pele aí, não é porque eu sou dermatologista, não estou puxando sardinha pro meu lado. Não, isso é uma realidade. É uma realidade mesmo. Antes de eu continuar com as perguntas, porque tem algumas fotos que a doutora que a gente tem aqui para passar, de algumas doenças, pra gente ter uns exemplos, né? Mas deixa eu ver quem mais está aqui comigo. Bi, desce um pouquinho para mim, que vai passando os comentários, né? Vão perdendo aqui, deixa eu ver. Bom, da Cris eu já vi. Humberto Alexandre Batista, tudo bem, Humberto? Meu primo de Itaiúva, São Paulo, um beijo pra você, pra família toda por aí, ó. Luciane Andrini Bigoni, boa tarde, Lu, bem-vinda, beijo. Sandra Strambi, parabéns, super indico essa profissional, excelente, beijo, tá aí, Sandra. Tá vendo? Sandra Strambi, obrigada, Sandrinha, bem-vinda sempre. Deixa eu ver aqui mais, a Luciane Andrini Bigoni, valeu, Lu, seja sempre bem-vinda. A Cris. Dizem que a cenoura é bom para as vistas. Existe algum alimento bom para a pele? Interessante. A questão da cenoura que ela pontuou aí é por conta da vitamina A, né? Apesar dela ter o caroteno também, que é muito interessante. Para a pele, o que a gente prioriza, né? Existem alimentos que a gente, principalmente com relação ao envelhecimento celular, existem alimentos que eles têm uma função, assim, vamos dizer, antioxidante. Então, o que seria antioxidante, assim, só para pontuar isso, para ficar fácil de entender? Com o tempo, a gente vai sofrendo processos de envelhecimento. E um desses processos é a oxidação. Então, assim, é um fenômeno químico, não vou entrar nesse mérito aqui, mas por alguns alimentos a gente consegue obter substâncias antioxidantes. Muitas vezes a gente acaba manipulando também essas substâncias, né? Em algumas cápsulas, dependendo da indicação para o paciente. Então, assim, alimentos que contêm vitamina C são muito interessantes, porque a vitamina C tem uma ação antioxidante, tem uma ação benéfica para a pele. Alimentos que contêm vitamina E, chá verde, extrato de romã, a gente fala, a gente tem uma série de ativos, vamos dizer assim, né, que vem das frutas principalmente. As frutas cítricas têm uma gama vasta, né, de alimentos antioxidantes. Alimentos que têm um teor de água grande, né, por conta dessa hidratação. A nossa pele tem muita água, né, e é isso que garante também a hidratação da pele. Então, assim, existe uma gama grande aí. A parte de castanhas também, de amêndoas, que
também tem óleos que são interessantes também. Cris, a lista é grande. É grande. Mas tá citado alguns para você, então, vitamina C, vitamina E, tá vendo? Várias. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Tomate. Elas só falam de comida, viu? O assunto, elas colocam o assunto de comida até na parte da pele. Tá certo porque tem a ver também. Sim, né? A alimentação também faz parte disso tudo. Mas vamos dizer, tomate. O licopeno, que dá ao tomate a cor vermelha, é fundamental para combater os sinais de envelhecimento, como linhas finas e rugas. A vitamina A é outra aliada para reparar... ela está dizendo. Você foi pesquisar isso. Ela foi pesquisar. A vitamina A é outra aliada a reparar as células danificadas da pele. Justamente, né? Isso procede o que ela está dizendo, porque esse processo de envelhecimento da pele, você atuando com os antioxidantes, né, com aquelas substâncias que bloqueiam os radicais livres, você está ganhando em qualidade. Né? Você está tendo aí uma pele mais viçosa, mais bonita, mais hidratada e, consequentemente, com um colágeno melhor. Né? Então, você tende a melhorar também as rugas finas. É claro que não é uma atitude isolada que vai te garantir uma pele perfeita, né? Mas a gente consegue sim com a alimentação direcionar, né, o consumo para poder ter uma pele com mais saúde, mais qualidade. A gente sabe que a alimentação é uma alimentação equilibrada, certinha. Exatamente. Ela é boa para o corpo todo, por que não para a pele também, né? Então faz parte, é claro. Elaine Ribeirão Preto, boa tarde, um beijo para você, Elaine, bem-vinda. Pesquisada básica. Ela se entregou aí. Um beijo para você. Jair Melo, boa tarde, Sil. No banho, o vapor é prejudicial para o pulmão e para a pele ou não? Olha lá. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Na verdade, assim, para o pulmão não é prejudicial. Na verdade, aquele vapor ali é água, né? No estado aí gasoso. Mas, assim, para a pele, eu não vou dizer que é o vapor propriamente que prejudica a pele, mas onde que o vapor entra gerando algum dano pra gente. O vapor, como ele é água, ele deixa o ambiente muito úmido. Né? Ele deixa a casa úmida, principalmente nessas épocas do frio, que a gente fica tudo fechado, fecha a janela, né? E toma aquele banho, né, super quente. Então, aquele vapor, ele acaba umedecendo a casa e você fica num ambiente úmido que é mais propício para desenvolver algumas micoses e alguns fungos, né? E, eventualmente, se você acaba não se enxugando direito e fica naquele ambiente úmido, você desenvolve, né, esses quadros, como eu falei, de micoses entre os dedos. Se você não enxuga direito ali a região, aquela região também fica úmida. Então, assim, o vapor, ele entra nessa questão de ser prejudicial, mas no sentido de manter a umidade e com isso facilitar o desenvolvimento de algumas doenças entre os dedos, ou então na região de dobras, que é muito comum as infecções fúngicas, né? E, enfim, alguns exemplos aí. Respondido, Jair. Então não é na hora do banho, o que causa a umidade do vapor, tá certo? É isso aí. A Cris está falando, obrigada, doutora. Oi, Célia Scarpellini, bem-vinda. Rose Esther também, Esther Andrade, beijo pra você, bem-vinda. Nós temos algumas fotos, inclusive eu queria saber de você, Ju, portadores de dermatite atópica, né? Eles podem apresentar sintomas de asma, rinite. Você trouxe alguma foto de dermatite atópica? Eu separei algumas fotos, sim. Eu vou falar um pouquinho então da dermatite atópica, acho que é válido, não sei se todo mundo conhece, porque uma coisa é você ter isso, é uma região de dobra aqui do cotovelo, né? Quem tem a doença deve estar muito familiarizado com essas lesões, né? Mas muita gente não tem, muita gente não sabe. Então a dermatite atópica, ela é uma doença que cursa com inflamações, a gente chama de placas, geralmente na região de dobras, mas ela pode surgir desde os 2 meses, 3 meses de idade, no bebezinho, né? E aí, geralmente, esse paciente, ele apresenta também sintomas respiratórios. Ele apresenta uma rinite importante, ele tem aí, às vezes, pneumonia de repetição por conta de problemas no trato respiratório, nas vias aéreas. Então, assim, a gente
costuma entender esse paciente como um todo. É o paciente atópico, é aquele paciente que tem as lesões nas dobras, aquelas lesões que coçam muito, o paciente perde muito em qualidade de vida, criança principalmente sofre muito, coça muito. Feridor também, né? Você acaba se machucando, sim, né? De tanto coçar, você acaba ferindo, né? E aquilo ali também é uma porta de entrada para outras infecções, né, Sil? Então, assim, é uma doença que você tem o seu envelope do organismo prejudicado constantemente. Então, obviamente, a gente tem muitos tratamentos hoje em dia, como eu disse, tem muito cremes que ajudam na qualidade de vida, e em casos mais graves a gente entra também com tratamentos orais para poder controlar as crises, mas é um paciente que, assim, em alguns casos remitem, o paciente tem uma remissão na adolescência, geralmente, ou já na fase adulta, ou às vezes até na própria fase enquanto ele é criança também. Mas quem sofre com isso e a doença acompanha aí durante a vida, fica bem complicado. É uma doença que piora muito no frio, então também tem que hidratar bastante. E tem esses sintomas respiratórios em grande parte dos pacientes que a gente chama de atópicos. Então tem. Pois é, então. É verdade que os eczemas, depois você vai falar um pouquinho sobre os eczemas, é verdade que eles surgem nas épocas de mais baixa temperatura? É aí que surgem os eczemas ou não só? Não só, né? Os eczemas, na verdade, são condições, né, de quadros em que a gente vê a pele bem reativa, com bastante vermelhidão, com bastante coceira, como se fosse uma alergia. Mas existem uma série de eczemas e eles não surgem necessariamente somente no frio. Eles são mais propensos a acontecer no frio porque a pele está mais sensível e mais vulnerável, né? Então pode surgir aí um eczema de contato, que é a famosa dermatite de contato, né? Usei uma pulseira e fiquei com uma lesão no pulso enorme, coçando, vermelha, pipocada. Isso é um tipo, né, de eczema. Existem vários, até o eczema da pele seca, que eu havia mencionado aqui no começo da nossa conversa, que é o eczema asteatósico, a palavra é difícil, mas não se assustem. Não se assustem. Ele também é propenso para acontecer nessas épocas mais frias. Então, assim, não é uma doença exclusiva do frio, né, dos momentos em que a temperatura está mais baixa, mas são quadros que podem acontecer aí durante a vida toda. A gente tem que ficar de olho e procurar um especialista sempre que tiver algum sintoma, né, alguma suspeita de alguma coisa. Claro. A gente tem algumas fotos de algumas doenças de pele que foram colocadas. Qual que tá? Vamos na sequência, Bia? Ela vai falando de acordo com as fotos. Inclusive já até entrou alguma, pode pôr de novo? Aí a gente fala, põe de novo, só pra ela relembrar qual que era. Se você achar aí, isso é fácil. Ó, dermatite atópica, né, que você falou a respeito agora. Sim. Tem mais um exemplo de dermatite aqui, ó. Tá Sim, vendo? essa foto é até interessante porque a gente mostra o que a gente chama do eczema de mãos, né? Que é muito comum nos pacientes atópicos. Eles têm a pele mais fina, geralmente forma essas fissurinhas, essas escoriações, esses machucadinhos, né? E coça muito. E aí o que acontece? A mão, a gente faz tudo com a mão, né? Então, lava a mão, enfim, é uma área que está muito exposta e traumatizada muito. Então, ele vira um quadro meio que crônico ali. A gente chama até de eczema de mãos, né? Dentro da dermatite atópica. Pegando aqui, aproveitando, a Cris falou assim, ó, sobre o assunto, ó. Tenho minha mão, tá vendo? Calhou aí, Cris, com a foto, ó. Tenho minha mão muito ressecada devido ao uso de muitos produtos químicos. A ureia também é indicada, ela encrespou com a ureia, tá vendo? A ureia, Cris. Tá vendo? Então. Olha, a ureia, como eu disse, ela é um hidratante, né? Se né, o que ela estiver apresentando for alguma dermatite, né, algum eczema de contato por conta de produtos químicos, isso pode acontecer, eu não sei se é o caso dela em particular, a ureia ela entra como uma alternativa de hidratação, porém cai naquele ponto que eu falei da questão das fissuras. De repente, se você tem uma mão ali muito machucada ou um pé com muita fissura, a ureia ela é um pouco ardida, ela incomoda um pouco. Então ela hidrata muito bem, mas também tem que ser aí numa linha tênue, porque não adianta também você fazer um creme com a proposta de hidratar e você não conseguir usar. Né? Pois é. E também lembrando, gente, que qualquer que seja o problema, sempre procurar um especialista, viu? A gente aqui tá dando orientação, mas não é assim, vou passar. Não. Cada caso é um caso. Às vezes, até mesmo a mesma doença, às vezes, tem formas diferentes de se manifestar de um paciente pro outro. Com certeza. Não é? Cada paciente é um paciente, né? Por isso que a visita ao especialista, ao dermatologista, que é o melhor profissional
para cuidar da sua pele é indispensável. E para te dizer o que realmente está acontecendo, porque às vezes a gente tem mania de falar assim, eu acho que é isso, me falaram que é aquilo. Isso gente, é muito não vamos brincar, não é? Muito me frequente. falaram. As pessoas às vezes vêm, a minha vizinha está usando tal creme, eu comecei a usar. Mas às vezes não é indicado para você, né? Então, assim, a dermatologia é medicina, né? A gente tem que individualizar, a gente tem que entender o paciente como diferente de outro paciente, né? Às vezes o creme que a sua vizinha usou dá uma reação em você. A sua pele é muito sensível para tolerar aquele creme. Então, assim, essa automedicação, que não deixa de ser, é muito perigosa, sim. Foi bem colocado. Vamos para a próxima foto. Sim. Essa é uma lesão de uma dermatite seborreica. Geralmente acomete aqui a região do pavilhão auricular, aqui da orelha. No couro cabeludo a gente vê aquela descamação importante, que é a famosa caspa, né? A temida caspa, mas que pode acometer o rosto, né? E geralmente pega aqui a região da orelha, pega aqui o centro da face, a região das sobrancelhas, fica aquela descamação chata e coça muito. E eu coloquei aí porque é uma das doenças que também tende a piorar no frio, né? Então é um exemplo. Se não me engano, tem até mais uma outra, que é uma dermatite seborreica. Aí, tá vendo? Essa é uma dermatite seborreica de face, né? Pegando aí uma área até extensa do rosto. Então, assim, imagina, né? A gente tá vendo uma fotografia, mas a pessoa que cursa com esse problema é um sofrimento, né? Então, assim, tem que procurar, assim, um especialista e tomar as medidas aí, né, que a gente tá orientando para manter a pele o mais hidratada e o mais íntegra possível. Pois é, tem mais alguma, filha? Não tá entrando a foto? Vamos ver, passa para uma próxima, vamos ver. Dermatite é top? Não vai, não quer ir, travou, gente, a foto. Vamos ver a outra. Tem problema. Tenta mais uma vez para a próxima, se não for, a gente vai para a próxima pergunta aqui. Aí, agora foi. Então tá. Essa é outro tipo. É uma dermatite seborreica também. Tá. Só que aí ela é numa localização mais central, né? Pegando aqui a região do mento, do queixo, né? E homens sofrem muito até porque, né, tem o hábito de fazer a barba, então aquela região ali machucada, né? Coçando, incomodando, é bastante complicado também. Tá certo, deixa eu ver aqui. Oi, obrigada, Sandra, beijinho pra você também, viu? A Sandra Strambi. Jean Marcelo, tava tentando ler o nome, fica apagadinho, tá vendo? Jean Marcelo, um beijo pra você também. Falando no Jean Marcelo, vai ter sorteio hoje aqui, hein? Clube da Velha Guarda, vai ter o Altemar Dutra Júnior, show, e vai ter sorteio. Calma lá. Deixa eu ver aqui a próxima foto, filha. Essa é uma rosácea. Essa que é a rosácea que você falou que o nome é sugestivo, né? Rosácea, né? A pessoa fica como se ela estivesse rosada mesmo, né? É um quadro que parece uma acne, não é uma acne propriamente, é um quadro de inflamação, mas que ele tem uma a gente chama de etiologia, né? Ele tem uma origem também na questão dos vasos. Então é um paciente que toma um vinho, fica vermelho, os sintomas aparecem. Ou então tem aí um choque térmico, vai num ambiente quente para um ambiente mais frio, ou vice-versa, sente a pele como se estivesse queimando, como se tivesse um rubor mesmo, uma ardência, um incômodo. E é um quadro que a gente também tem tratamento, mas tende a piorar no frio também. Então eu ia até perguntar se era mito ou verdade, se as rosáceas têm essa tendência de piora. No inverno é verdade. Tem essa tendência de piora, assim, por conta também do ressecamento da pele, né? E dessa questão dos vasinhos ficarem aí um pouco mais atiçados, vamos dizer assim, e os sintomas aparecem com mais frequência. Então a rosácea está entre as doenças que acabam piorando no frio também. Olha só, tá certo. Agora deixa eu falar assim a respeito dos tratamentos. A gente está falando de doenças, de pele e tudo, mas quais tratamentos e procedimentos estéticos, agora eu gostaria de saber, são mais indicados agora durante essa época do inverno? É legal essa pergunta, porque o que acontece? O inverno acaba sendo um vilão aí para algumas doenças de pele, né? Igual a gente está falando aqui, tentando arrumar soluções aí para o pessoal não sofrer tanto. Mas, em contrapartida, o inverno é uma época muito favorável para alguns procedimentos estéticos, né? Dermatológicos, que a gente faz em consultório. Então, geralmente, quando começa o inverno, a gente fala que está aberta a temporada de peelings, né? Por quê? Porque o peeling, por exemplo, acho que até pus uma foto aí do material ali, né? Tá uma foto, tá um pouco embaçada, mas é o peeling, por exemplo, né? Que é um tratamento para rejuvenescimento, para mancha ou para secar quadros de acne muito inflamada. A gente usa alguns ácidos e esses ácidos
descamam a pele, né? Eles renovam a pele. Então esse pós-peeling, ele é mais interessante no inverno, porque justamente a gente não tem o sol, né, tão presente, não tem tanto calor, então o paciente tolera melhor e fica mais protegido, porque a pele ali ela vai se renovando, ela tá ficando, ela tá mais sensível, né, é um processo de transição. Então é óbvio que a gente tem as orientações com relação ao protetor solar e tudo, mas é uma época mais segura para a gente fazer os tratamentos, no sentido de que a pele está mais vulnerável e a gente não tem tanta exposição solar assim, o ambiente está mais friozinho, mais tranquilo também para tolerar, né? Então poderíamos dizer assim que o inverno está aberta a temporada dos peelings. Seria mais ou menos com indicações. Tem vários tipos de peeling, né, para várias situações diferentes. Foto aí também, deixa eu ver qual que é a próxima foto. São os tratamentos, aí no caso é um tratamento com luz pulsada, né, que também é uma outra modalidade que a gente usa muito para vasinhos também. Quem tem rosácea, às vezes dependendo, a gente consegue fazer para melhorar os vasinhos, ou a vermelhidão, aquela vermelhidão de pescoço, que também tem um nome característico dentro da dermatologia, né? Tem muito homem, geralmente descendentes de italianos e europeus da região do Mediterrâneo, que tem aquele vermelhão no V do decote, assim, vamos dizer, aqui no tórax, que estende aqui para o pescoço, que é uma condição que a gente trata também com luz pulsada, que tem essa alternativa, né? E aí, assim, é mais interessante, né? É mais seguro fazer no inverno por conta do pós-procedimento, em que a pele está aí mais sensível e a gente consegue proteger melhor, tem menos incidência de radiação solar, o clima é mais ameno também para tolerar. Mais apropriado. Lembrando assim, hoje em dia as pessoas ainda têm, às vezes, né, o conceito de que o peeling tem que descamar muito, tem que trocar de pele igual não tem que ser tão agressivo. E não é necessariamente assim. Existem os peelings profundos, que são feitos também com indicação, mas existem os peelings mais superficiais, mais leves, que você tem uma descamação assim, completamente compatível com a vida em sociedade. Você não precisa parar de trabalhar, ou então ficar muito de repouso por conta da descamação. É uma descamação ali tolerável, mas é claro que tem aí toda a orientação do pós-procedimento. Vai depender do porquê daquele peeling, da indicação daquele peeling, aí vai a profundidade de acordo com cada caso, é um caso, como eu sempre digo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Simpaticíssima doutora, parabéns. Tá certo? Quem mais quer? Não tô enxergando. Kleber, olha, gente, tá apagadinho, tá vendo? Tá seguindo. É difícil de ver. Kleber Chicarelli, tudo bem, Kleber? Bem-vindo, um beijo pra você. Olha lá, procurar um especialista sempre, é isso mesmo, Cris, tá vendo? O Ivan Clemente, doutora Silvana? Não, é a doutora Juliana. É a doutora Juliana, viu, Ivan? Olha lá. Tem novidades para calvície masculina? Calvície masculina. Já entramos em outro assunto, uma coisa vai levando outra. Na verdade, a calvície masculina, ela é um quadro muito frequente, né, em consultório. A gente tem algumas alternativas hoje que são interessantes, que a gente tem estudos que comprovam aí, que respaldam a gente, que tem uma resposta interessante, né? Então, assim, a gente individualiza cada tratamento, mas existem ativos que a gente sabe que aumentam o ciclo, né, melhoram aí o ciclo de crescimento dos fios, diminuem a queda, melhoram a ancoragem do fio no couro cabeludo, né, e existem alguns procedimentos também que hoje estão bastante em voga e que a gente sabe que tem aí alguns trabalhos e alguns respaldos com relação às técnicas que são o microagulhamento do couro cabeludo, geralmente com radiofrequência, a gente chama de radiofrequência microagulhada, que é uma alternativa aí para melhorar aí as áreas de falha do couro cabeludo na alopecia androgenética, né, que é a calvície masculina que ele citou. Mas a gente tem um arsenal terapêutico grande também com relação a produtos manipulados ou não, fortificantes, que melhoram a qualidade da fibra, que atuam aí na questão hormonal, né, porque a calvície ela tem um fundo hormonal, né, por isso que também ela é muito frequente na população masculina. Então, assim, existem medicamentos, existe tratamento e existem algumas tecnologias que ajudam a gente aí nessa questão. É um quadro difícil, nem sempre a gente consegue ter um resultado muito positivo, mas a gente tem cada dia mais um arsenal aí de opções
maior para a gente poder tratar aí esses problemas do público masculino. Respondido, Ivan. Obrigada pela pergunta, Ivan Clemente. Para finalizar, já que entrou nesse assunto, lembrando que não é só calvície masculina, a mulher também sofre de calvície, também, né? Muito. Existe calvície feminina. Exato, existe aqui a alopecia androgenética feminina, né? Mas existem uma série de questões aí que podem também elevar a queda de cabelo, né? Então, assim, muitas vezes o paciente chega no consultório com um diagnóstico que o cabeleireiro fez, ou até que algum conhecido fez. Então, assim, isso é muito perigoso, gente. Assim, que fique o alerta, né? Cuidado pra não cair tudo o resto. Justamente, exatamente. Não é mesmo? Vai passar alguma coisa, de repente cai aquilo restinho que tem, exatamente, tem que ter muito cuidado. Então, assim, o dermatologista é o profissional indicado, né, para fazer esses diagnósticos, para conduzir esses casos. A tricologia é uma ciência à parte, assim, quanto mais a gente estuda, parece que ainda falta muita coisa, né? É um campo em bastante descoberta, né? A gente tem aí, a cada dia que passa, pesquisas e desenvolvimento aí de tecnologias e de produtos, enfim. Então, assim, é uma área que está muito em evidência, até porque, como você disse, Silvana, agora a questão da queda das mulheres, né? Isso, o cabelo é a moldura do rosto, né? A mulher nenhuma quer perder cabelo, né? E o público feminino ainda é apontado aí como mais preocupado com a aparência, com a estética. Então, essa questão toda de queda de cabelo tem que ser investigada por um profissional, e é possível sim que haja alguma doença no couro cabeludo, como alopecia areata ou líquen plano pilar, dermatite seborreica, lúpus no couro cabeludo. Então, assim, é uma série de coisas que é muito perigosa, essa questão da automedicação, ou então de usar o tratamento que a tal pessoa usou, porque às vezes aquilo não é o certo para você. Então tem que tomar muito cuidado. Olha, tá vendo, né? Tá vendo o assunto, se a gente ficar aqui, a gente fica dias falando a respeito. Tem muita coisa. Aliás, já que surgiu a pergunta, eu mesmo já surgi com outra, teria outras para fazer. Então já convido até agora a doutora Juliana para a gente bater um papo aqui depois, novamente, a respeito desse assunto, de vários outros, mas esse já é um tema aí para a gente bater aqui a respeito da calvície masculina, da calvície feminina também, e a gente vai debater, porque hoje é isso. Eu queria agradecer a Ju que veio aqui, ó. Gente, eu queria lembrar o seguinte, ó, qualquer tipo de problema que você tenha, qualquer dúvida que você tenha, percebeu algo diferente, não se automedique, não vá em conversas de que, em mim foi assim. Isso é muito perigoso. Procure um dermatologista especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tá certo? Ó, não brinca, é coisa séria, tá certo? E outro fato assim, importante de se dizer é que nós estamos trazendo com essa entrevista, com esse bate-papo aqui, uma orientação para esclarecer alguma dúvida que vocês tinham, mas o importante é, nada substitui uma consulta médica. Nada substitui. Tá com alguma dúvida, algum problema, procure um especialista, não é isso, doutora? Com certeza. Certo, deixa eu ver quem mais está por aqui. O Elton César Garcia Corrêa, tudo bem, Elton? Brodowski, um beijo para todos de Brodowski. Adriana Turrini, e aí, Dri, beijo. Rose Mendonça, e aí, Rô, um beijo para você. Também o Marco Antônio está por aqui. Oi, meninas, importante o assunto, muito importante, né, Dri? Às vezes nós pensamos assim, que só internamente nós temos que cuidar, né? Os órgãos. Gente, a pele, como a doutora disse, é o maior órgão. Então nós temos, e o mais visível também. Sem dúvida. Não é mesmo? Então a gente tem que cuidar mesmo, tá certo? E é isso aí, queria agradecer. Eu que agradeço. Aliás, Ju, me fala aí um contato. Alguém queira tirar alguma dúvida com você, se tiver como, alguns... Eu vou deixar meu e-mail, né? Se alguém quiser mandar alguma dúvida, eu me coloco à disposição aí para sanar essas dúvidas aí no que eu puder. Que é doutorajullianafernandes@plenavitaclinica.com.br. Vamos falar de novo, porque esse eu não tenho no GC, mas vamos falar de novo. A doutora julianafernandes@plenavitaclinica.com.br. E tem um site também, se você... Tem o site, o site tá aí, gente. Isso. É www.julianafernandes.dermatosbd.org.br. Tá aí no GC pra vocês verem aí, ó. Aqui baixinho aqui, tá vendo? Aqui. Tá vendo? É só entrar em contato com a doutora e ela com certeza volta com a gente. Não volta, Se Deus quiser, agradeço muito o convite. Espero que você tenha gostado, sentido à vontade. Certeza, muito. Está convidada para retornar. Muito obrigada, foi um prazerzão. Ok, obrigada, Beijo pra você. Ju. Beijo. Gente, obrigada a vocês aí que mandaram as perguntas Tchau, também, gente, viu?